prata. Indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando uns dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que o trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, clamamos mais uma vez que o Senhor nos conceda graça, entendimento e discernimento, para que a glória do Evangelho de Cristo seja proclamada e que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Uma trama descrita na narrativa de Atos 23, que revela o desejo de vingança de um grupo de homens religiosos que tem no seu íntimo, no seu coração, não o desejo da justiça ou da verdade, mas de vingança, de satisfazer a sua ira. Esses homens, descritos no texto,
Eles já haviam, sem dúvida alguma, experimentado toda a sorte de possibilidades para matar o apóstolo Paulo. E não conseguiram. E não conseguiram. Ora, eles levaram Paulo ao Sinédrio e lá ele foi absorvido. Levaram Paulo até as autoridades superiores e lá ele foi absolvido. Agora, diante de todas as possibilidades legais terminadas, não havia mais o que fazer para saciar a ira e o desejo dele. Eles então maquinam a morte de Paulo por meio de um pacto de morte. Eles se reúnem para tramar a morte de Paulo. Não há mais justiça a ser feita, não há mais nada para se fazer legalmente. Agora nós vamos usar do nosso poder, da nossa interferência, da nossa força para poder matá-lo. Essa é uma grande tragédia numa sociedade como a nossa e como daqueles dias também. Quando as pessoas usam a sua força para passar na frente daquele que não tem força, eles não usam o argumento nem o poder da lei, eles usam a sua força para passar por cima daqueles que não têm força. Interessante, e aqui eu quero diretamente me dirigir às crianças que estão aqui. Veja, os meninos mais velhos, preste bem atenção nisso. Você tem seu irmão mais novo. O que você faz com seu irmão mais novo? Você vai protegê-lo. Você não vai usar sua força para esmagá-lo. Você não vai usar sua força para passar por cima dele. Você deve usar sua força para protegê-lo. Assim também o menino. Veja, você que é homem, como é que você trata uma menina? Ela é a parte mais fraca. Como é que você trata uma moça? Você vai zelar por ela, você vai respeitá-la. Isto é, você não vai usar sua força para passar por cima dela, ou para bater, ou para fazer com que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Nunca faça isso, meus filhos. Preste atenção nisso. Deus não colocou você como irmão mais velho para que você use sua força para passar por cima do mais fraco. Deus não fez você homem para espancar a mulher. Deus fez você homem para proteger a mulher, para cuidar dela e para zelar por ela. Foi por isso e para isso que Deus fez você. Aqui esses homens não aprenderam isso desde a infância. E quando eles têm a oportunidade de usar o seu poder, eles vão esmagar aquele que não tem poder, que não tem força, aparentemente. Quando é que eles tramam isso, não é? Quando essa conspiração foi formada? Essa conspiração, você vai ver no versículo 12, volte comigo no texto, por favor. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Quantos eram? Segundo o verso 21 do mesmo capítulo 23, nós somos informados da quantidade deles. Veja, tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados. E aqui veja, era um grupo, era um homem, eram 2 homens, eram 3, agora são mais de 40. E aí, como Paulo estivesse cantando os salmos, dizendo assim: ó Senhor, como tem aumentado o número dos que se levantam contra mim. Como se levantam, como aumenta o número dos que se levantam contra mim. Dos que são contra a verdade. E aqui o salmista, lá no Salmo 3 que nós lemos, ele tem certeza que não é simplesmente contra ele, porque ali é o rei que está sendo perseguido. E o rei representa o seu povo. E não é contra Paulo que se levantam, mas contra o Senhor. Já foi dito isso com muita clareza. Quando o próprio Saulo perseguia a igreja para matar, Jesus se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você não persegue a igreja, você persegue a mim, o Senhor da igreja. Eles queriam matar Paulo por uma simples razão. Porque não podem matar Deus. Interessante, porque assim são os homens.
Eles querem destruir a igreja. Eles querem se levantar contra o evangelho. Eles se levantam contra a verdade. Mas não é porque... É porque eles não alcançam Deus. Então eles vêm contra a igreja do Senhor. Assim como aconteceu com Paulo. Eles desejam destruir Deus e se levantam contra Paulo. Como se deu isso, irmãos, não é? Quando essa conspiração foi formada? Veja, por favor, no verso 2, o texto diz assim, ou melhor, do verso 12, né, ele diz, reuniram-se e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Eles entram num princípio interessante, irmãos. Quando é que se faz um pacto como esse? No escuro. Isso não é em público. 40 homens, mais de 40 homens estão reunidos para poder maquinar a morte de alguém. Eles se acham então com o direito de fazê-lo e têm o poder, eles entendem assim para fazê-lo. Reúnem-se com o poder que eles imaginam ter para matar Paulo. Planejam tudo e logo cedo se levantam para ir tentar a morte dele. Interessante que o profeta Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, especificamente, no verso 1, a palavra de Deus diz assim, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Miqueias 2, verso 1. Eles planejam isso na noite. E de manhã cedo, eles se levantam para executar. E a palavra diz, eles fazem isso porque foi lhes dado o poder nas mãos para fazer. Veja que coisa interessante. O poder que era para salvar, agora é usado para destruir. O poder que era usado para proteger, agora é usado para matar. Esses homens maquinam mal. Mas que coisa interessante você ouvir. Que no verso 11, veja, antes de iniciar essa sessão, no verso 11, um verso isolado dessa estrutura, você tem a informação. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de quem? De Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja, Deus chegou à noite para ele. Enquanto eles estavam maquinando a destruição de Paulo, Deus trouxe a Paulo certezas e disse, ora, coragem, Paulo. Assim como você fez o que fez aqui em Jerusalém, você vai para Roma. Eu vou te enviar para Roma. Paulo tinha certeza que Deus ia levá-lo para Roma. Deus acordou mais cedo, se eu posso usar essa linguagem, do que a malignidade daqueles que se acumunavam para destruir Paulo. Mas é impressionante, irmãos, porque a malignidade desses homens não é omitida da narrativa, nem o poder que eles têm é omitido da narrativa. Mas a glória do Deus que usa até mesmo a malignidade dos homens para fazer a sua vontade. O que é que acontece na narrativa? Por favor. Não é? A sequência do texto revela. Eles então vão e chegam diante dos sacerdotes. Por favor, no versículo 14. Estes indo ter com os principais sacerdotes. E os anciãos disseram. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui importante na narrativa. Ora, o Sinédrio não podia estar apoiando isso aqui na sua totalidade. Paulo já tinha percebido uma divisão no Sinédrio. Lembra qual é a divisão? Era saduceus e fariseus. Os fariseus criam na doutrina da ressurreição. Os saduceus não criam na doutrina da ressurreição. Paulo entra dentro do Sinédrio e prega a ressurreição dos mortos,
que é que acontece? Os fariseus ficam de mãos atadas dizendo, esse homem não está mentindo. Então os saduceus ficam irritados com ele, e agora esses saduceus são os inimigos dele. Então, com quem que esses 40 vão falar? Inequivocamente com os saduceus. Porque eles não têm apoio entre os fariseus para fazer isso. Então eles vão buscar uma parte do sinédrio. Eles se ajuntam com parte do sinédrio e eles vão argumentar com eles. Veja, nós vamos matá-lo, nós fizemos um pacto de morte. Que coisa impressionante, irmãos. Esses homens da lei, que aparentemente conhecem a Escritura, eles estão usando de um princípio horrível. Eles não entregam nas mãos de Deus o resultado das suas ações. Eles têm tanta certeza que vão fazer aquilo, que eles entram em aliança dizendo, ninguém come e bebe até a morte de Paulo. A convicção era tanta que eles tinham, que eles até mesmo excluem a providência de Deus da história para executar o seu projeto. Eles não são como aquela exortação que Tiago deu à igreja lá, quando disse, não diga no teu coração, amanhã nós iremos, acordaremos, viajaremos, trabalharemos, ganharemos dinheiro e depois voltaremos. Diga, se Deus quiser, amanhã nós iremos, se Deus quiser. Eles não têm condição de dizer isso, eles têm a plena convicção de que eles têm a história nas mãos. Nós vamos matá-lo. Nós vamos executá-lo. Porque isso aqui é o que eles imaginam que é a vontade de Deus. Né? É aqui que entra toda a problemática do pensamento. Essa aqui é a vontade de Deus. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ai daqueles que na luz da alva se levantam para praticá-lo. Eles pensam que o poder está nas suas mãos. Eles pensam que estão levando à destruição, mas Deus já disse no verso 11, por meio, Cristo de madrugada falou com Paulo, eu vou te levar para Roma, você será testemunha lá. Na sequência do texto, no verso 15, agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então a trama ela envolvia não apenas os mais de 40, ela envolvia membros do sinédrio e envolvia oficiais. Era uma trama de todos os lados. É como, mais ou menos, ou sem dúvida alguma, é como a corrupção no nosso país. Você puxa um fio, você descobre que tem gente pendurado nele de todos os setores da sociedade. Todos os setores da sociedade. Do juiz ao peão, há um esquema para poder tirar aquilo que não é seu. Eles tramam 40 homens, sinédrio e oficiais. E eles usam um argumento, o argumento bem estabelecido. O argumento simples. Nós queremos ser justos. Ainda tem coisa para ser analisada com mais detalhe e nós queremos analisar com mais detalhe. Em nome da verdade e da perfeição da análise, eles dizem, chame esse homem para fora. E nas ruas largas que ele for, quando ele estiver saindo de um lugar para o outro, nós vamos matá-lo. O plano está estabelecido, o pacto está feito, o acordo entre as hierarquias está estabelecido. Eles só esqueceram de um detalhe. Não era essa a vontade de Deus. Deus não fazia parte desse plano.
E de maneira sábia, e aqui entra a sabedoria da providência divina. A sabedoria da providência divina. Surge um personagem que ninguém nunca ouviu falar e ninguém vai falar mais dele em canto nenhum da história. Um sobrinho do apóstolo Paulo surge na narrativa. Filho da irmã dele, que escuta a conversa. Certamente os 40 que fizeram pacto, tinha um com a língua maior do que a boca e com a ânsia de matar, comentou com alguém e ele ouviu e com sabedoria foi ao apóstolo Paulo e veja, porque ele era cidadão romano, como a carta que é enviada declara abertamente, ele era cidadão romano, por isso tinha alguns privilégios, até mesmo de receber visitas em horários determinados, e ele então vai visitá-lo, e na uma das visitas ele chega e diz ao seu tio, ora, eu ouvi essa e essa informação, eles estão prontos para matá-lo. Paulo não faz nenhum tipo de alarde. Imediatamente ele pensa, chame aqui o oficial. Não diz a ele o que é. Perceba aqui, esse homem tem grande respeito por Paulo, porque ele manda chamar e ele vem e ele diz, leve esse homem especificamente para falar, porque ele tem algo a dizer. Ele não disse o que era, ninguém sabia dessa informação. E ele é levado, diz o texto sagrado. Por favor, acompanhe o texto comigo. No verso 22, então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Ele chegou ao comandante, contou toda a história que ele havia contado, e o comandante disse, agora vai embora, que eu vou cuidar do resto. Que coisa impressionante, irmãos. Um detalhe. Um jovem no lugar certo ouviu essa história e levou para o seu tio. O plano para matá-lo era o plano de Deus para levá-lo para Roma. Porque ele disse, ele tem que sair daqui, senão vou matá-lo. Leve ele para Roma. Leve ele adiante, porque lá é o lugar onde ele vai ser julgado. Veja, os planos, o maquinar do iníquo, do homem mau, eles não são realizados se não for da vontade de Deus. E eu quero que você preste atenção nesse ponto, porque é fundamental para a igreja entender isso. Lembra o livro de Jó, quando as informações chegam a Jó das desgraças que estão acontecendo em todo lugar sobre ele, sua família, seus bens. E uma dessas informações foi a seguinte: os caldeus entraram na tua terra, mataram os teus animais e os teus pastores. Só sobrou eu para te contar isso. Os caldeus fizeram isso. Perceba aqui 3 propósitos. Primeiro, a narrativa de Jó descreve Satanás dizendo, o teu servo Jó é assim porque o Senhor dá tudo a ele. Tira dele as coisas, vê se ele te adora. Esse é o ponto que ele estabelece com Jó. O que é que acontece? Especificamente, Satanás tem uma intenção naquilo, então ele inflama o coração dos caldeus para destruir tudo que Jó tem. Qual a intenção de Satanás? Destruir Jó. Provar que a fidelidade dele depende do que Deus tem dado a ele. Mas tem outro ponto na narrativa. Os caldeus, quem são os caldeus? Quem Satanás inflama? Quem são esses caldeus? São homens violentos. É um povo violento, que adquire as coisas por meio da força, conhecidamente. Então, qual é a vontade de Satanás? Destruir. Qual a vontade dos caldeus? Roubar. E eles fazem exatamente aquilo que está no coração deles. Só que a vontade de Deus é provar Jó. Quem prevalece é o Deus que governa toda a vontade de todo o homem, com sabedoria e com glória, levando todas as coisas para a glória do seu nome. Mesmo a malignidade de Satanás, mesmo a violência dos caldeus, não podem roubar a sabedoria do Deus que guia todas as coisas
para a sua glória. Deus disse de madrugada a Paulo: você vai para Roma. Ele não disse como ele iria. E o coração daqueles homens se inflama para tentar matá-lo. Não sabiam eles que a malignidade do coração deles, de destruir e matar Paulo, Deus estava governando aquilo para levar Paulo para Roma, na sua sabedoria. O texto, então, na sequência, por favor, do capítulo Atos 23. E ele vai com muita proteção. Verso 23 diz: chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora terceira da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Então o comandante envia esses homens e escreve uma carta. A carta tem verdade e tem mentira nela. A mentira é para se proteger. E a verdade foi aquilo que de fato aconteceu naquela circunstância. Veja onde as mentiras se encontram. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto. Isso é verdade. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei. Isso é mentira. Por saber que ele era romano. Isso não é por isso, ele é romano, mas não é por isso. Veja, ele chega a espancar Paulo. E Paulo diz assim: eu sou romano, então ele fica com medo, ele não quer nem tocar mais nele. Agora, ele diz: eu sabendo que é romano, eu fui livrá-lo. E aí ele está se livrando de uma condenação que pode vir sobre ele, por um ato que ele cometeu. Verso 28. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Veja, eles estão lá por minha ordem. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei, que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Ele aqui já dá o parecer dele. É o que eu penso, não vejo nenhuma razão para ele morrer ou mesmo ser preso. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. E aí você vai julgar o caso lá. Eles vão dizer qual é a acusação que eles têm contra esse homem, na tua presença. Não vejo razão nenhuma para ele estar preso ou mesmo ser morto. Os soldados levaram, diz o verso 31, como foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até a cidade. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Uma trama para destruir Paulo, a descoberta da trama e a solução encerra o texto. Eles iam matá-lo, agora ele está seguro lá no pretório de Herodes, ele está seguro ali por um pouco de tempo. O problema do apóstolo Paulo, irmãos, não é a morte. Ele não tem medo da morte. Ele já disse isso: eu não estou preparado apenas para sofrer, mas até para morrer por causa de Cristo. A questão de Paulo é cumprir toda a vontade de Deus, pregando o evangelho onde Deus o enviar, como ele fará na sequência da narrativa. Que princípio da providência nós podemos perceber claramente num texto como esse, irmãos? Que nos ajuda a compreender a glória do evangelho de Cristo. O conceito da providência diz respeito ao Deus que governa a sua criação. Veja, a doutrina da criação é o Deus que cria todas as coisas que existem. A providência é o Deus que governa a sua criação, dirige a sua criação em todos os aspectos para o fim que é a sua própria glória.
E a primeira vez que esse termo providência aparece na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão vai oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor. É a primeira vez que essa palavra aparece, tanto é que esse nome, Jeová Jirê, que é o Deus da providência, Deus proverá, é utilizado pela primeira vez ali na Escritura Sagrada. E nesse lugar, nós somos informados, não é, que Deus proverá aquilo que é necessário para nós. Que Deus proverá todas as coisas para o seu povo e não permitirá que nada aconteça com ele fora do seu domínio e da sua vontade. Outro exemplo disso é lá em Gênesis, no capítulo 28, com a escada de Jacó. Queria que você rapidamente abrisse a escritura comigo. Em Gênesis, no capítulo 28, veja, por favor. Verso 12 em diante. E sonhou, e eis posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, teu Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Veja, esse princípio aqui, eu não vou deixar de cumprir esse propósito até que se cumpra tudo aquilo que eu disse. Você vai e você volta, e eu vou te guardar. Assim como ele disse também para Paulo, você vai para Roma, e lá eles maquinam a morte, e Deus vai levá-lo para Roma, no meio da maquinação daqueles inimigos, para matar e para tirar a vida dele. Mas não apenas isso, irmãos. A providência de Deus, ela nos ensina que tudo aquilo que Deus faz para o seu povo é bom. É bom. Paulo não reclama da prisão, nem das mentiras que são ditas contra ele, porque o seu Salvador foi preso sendo inocente e mentiram contra ele sem ele nunca ter pecado. Nós não somos maiores que o nosso Mestre. Também contra nós poderão fazer a mesma coisa. E nós não devemos reclamar, porque isso fizeram com o nosso Salvador. Farão também com os discípulos dele. Paulo não reclama de nada disso. Ele está certo de que o Senhor está no controle de tudo. E vai conduzi-lo até o propósito que ele estabeleceu. Tudo que Deus faz é bom. O livro de Gênesis, ele começa assim. Criou Deus os céus e a terra. E depois da criação do primeiro dia, das coisas do primeiro dia, ele diz: e tudo que ele fez era bom. No segundo dia, tudo que ele fez era bom. Ele faz, e tudo que ele faz é bom. O livro de Gênesis termina com essa verdade. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo com ele, veja, quando preso disse diante daquele que era o seu chefe, ou não é aquele que era o chefe da guarda onde ele estava preso, disse para ele: eu fui roubado da casa de meu pai e nada fiz para estar aqui. Ora, José não tinha consciência do seu chamado, mas lá na frente ele disse: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou adiante de vós. Perceba, não que eles não tenham pecado contra o Senhor, mas ele está dizendo: o que vocês fizeram, todo o mal que vocês fizeram, Deus estava dirigindo tudo isso para o bem. E ele diz: perceba, não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou adiante de vós. E no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, quando encerra a história toda do livro de Gênesis, e os irmãos voltam do sepultamento do seu pai,
Eles então tramam mais uma vez, dizendo, vamos dizer para José que o nosso pai disse para ele nos perdoar, para não fazer mal conosco. Então eles chegam para José e vão falar a mesma coisa. José disse, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram a mim, Deus intentou no bem. E a palavra hebraica é a mesma, porque o que ele fez foi o que é bom. Vocês fizeram o que é mal e Deus estava fazendo o que era bom. Vocês planejaram a minha morte e Deus estava conduzindo Paulo para pregar o evangelho em Roma. Que confiança nós podemos ter nesse Deus? O texto que nós lemos hoje pela manhã na leitura devocional da lei de Deus fala muito acerca disso. Volte comigo lá, por favor, em Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo 8. Veja o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Especificamente, a partir do verso 11. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres bebido de edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Perceba que aqui ele está se referindo à terceira pessoa, ele te conduziu, ele está falando Deus. Quem trouxe isso sobre eles foi Deus. Deus te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Aí veja agora por que tudo isso, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer o bem. E no final, te fazer o bem. Tudo isso para que você reconheça que Deus é bom. E que Ele tem te guiado por todos esses caminhos para o teu bem. Como eu posso esperar nisso, irmãos? Como eu posso entender isso? Somente se eu entender o que aconteceu ali em Gênesis 22, quando pela primeira vez a providência aparece. Na linguagem, não nas ações de providência, mas na linguagem. Quando Abraão ia matar o seu filho, Deus disse, não faça, Abraão. Eu providenciei um carneiro para morrer por ele. A maior de todas as providências que Deus trouxe ao homem na sua história foi exatamente a certeza de que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele providenciou o Salvador. Ele providenciou o Redentor. E agora, ainda que a trama dos homens se realize e eles tirem a nossa vida, nós não ficaremos na morte. Porque o Deus que nós servimos ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. O próprio Senhor disse, não temam,
os que apenas podem destruir o seu corpo, mas temam aquele que pode destruir, lançando a tua alma e o teu corpo no inferno. Não tema os homens, tema ao Senhor. Não tema as maquinações dos homens. Tema aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Para isso você precisa entender, Ele providenciou para mim o Salvador. Para você que já tem em Cristo Jesus, que conhece ao Senhor, essa doutrina conforta o nosso coração. Na maior de todas as angústias e todos os medos e terrores da nossa alma, nós podemos olhar para cima e ter a certeza que Deus tem o domínio, o controle, a condução de todas as coisas, as motivações de tudo que está acontecendo. Ele sabe e sabe para onde está nos levando. E nós podemos confiar. Nós podemos confiar que Ele vai completar a obra que Ele começou. Nós podemos confiar. Não tema as tramas dos homens, porque esse não é o seu inimigo. Se você está sem Cristo, os homens são o seu menor problema, porque você tem o maior de todos os inimigos contra você, que é Deus. Se você está sem Cristo, nenhum homem poderá te livrar. Nem o Sinédrio, nem o Senado, nem os deputados, nem os homens mais poderosos dessa terra, nem riqueza, nem glória, nada nessa vida vai poder te fazer escapar da ira de Deus. Encontre e corra para Ele, porque Ele é aquele que te dará vida e salvação. Arrependa-se do seu pecado. Hoje, e seja salvo. E você, irmão, o que é que angustia o seu coração? O que é que está causando desconforto na sua alma? O que está tirando a tua paz? O mercado? Saúde? Trabalho? O que está tirando a tua paz? Nós cremos no Deus que governa todas as coisas e tem o controle de tudo. Tenha certeza disso. No final, Ele vai te fazer o bem. Ele vai te fazer mais parecido com Cristo. Mas deixa eu fazer essa última aplicação para você, meu irmão. Não é porque nós cremos na providência de Deus que nós agimos segundo a providência de Deus. Nós agimos segundo a revelação da lei de Deus, não segundo a providência. Veja, na providência, Deus usou os caldeus para matar e destruir. Mas você não deve matar e destruir dizendo, eu estou fazendo isso porque é a providência de Deus, eu vou agir de acordo com a lei, o que é que a lei diz? Não matarás. Eu não vou dizer, não, eu vou cometer adultério porque a Bíblia diz que aqueles, como Davi cometeu adultério, foi perdoado. Aquilo ali não foi escrito para dizer para mim que eu tenho que praticar o que foi praticado. A providência de Deus foi misericordiosa com Davi. Mas veja, você vai ser guiado pela lei que diz, não adulterarás. Nós somos guiados pela lei revelada de Deus, não pela providência. Quem guia pela providência é Deus, não nós. Nós somos guiados pela palavra. E nós sabemos o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos proceder.
e Deus fará o que for melhor, usando todas as coisas, até mesmo a maldade dos homens, para o nosso bem, porque Ele é sábio para isso. E é isso que a igreja tem que repousar. É só você descrever, perceber a história. Nós não vamos comer nem beber para matar. Um descuido, um jovem ouviu. Que sabedoria de Deus. Um detalhe. Contou para Paulo. Paulo para o soldado para o centurião. De lá foi ser protegido por Herodes. Essa é a sabedoria divina, que usa detalhes da história para nos fazer o bem. Você pode repousar, meu irmão. Você pode se alegrar nisso. O maior bem que você podia ter nessa vida, você já recebeu. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, nós te damos graças por tua palavra nessa noite, ó Deus. Pedindo mais uma vez, aplica ao nosso coração o Evangelho de Cristo, trazendo salvação, conforto e paz ao teu povo nessa noite. Porque tu és sábio, Senhor, em todas as coisas. Glória ao teu nome, ó Deus sábio, infinitamente sábio. Amém.